Há histórias que a gente carrega por anos sem perceber o quanto pesam. Esta é uma dessas histórias. Uma mulher que passou a vida sendo vista como a filha sem propósito, a que não casou, a que não teve filhos, a que estava sempre disponível para servir. Até o dia em que chegou ao seu próprio limite, jogou tudo para o alto e descobriu que o preço de se libertar pode ser mais alto do que imaginou, e mais valioso também. Antes de começarmos Essa história é incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Eu sempre soube que, na nossa família, existia uma ordem não escrita. Rogéria casou cedo, teve filhos e virou a filha de sucesso. Eu, Débora, fiz faculdade, trabalhei, construí uma vida minha e virei a filha disponível. A que não tem marido, não tem filhos. Então, certamente, tem tempo. Tempo para ajudar, para cobrir, para aparecer quando chamada. Essa lógica nunca foi dita em voz alta, mas estava em cada jantar de domingo, em cada olhar do meu pai quando eu chegava sozinha, em cada comentário velado da minha mãe sobre como seria bom eu me firmar na vida, como se os 12 anos que passei, construindo minha carreira como analista de sistemas, fossem apenas um hobby, enquanto eu esperava um homem aparecer na porta. Curitiba, no mês de junho, é uma cidade que parece respirar frio. Não é o frio seco e agressivo de um inverno europeu, mas aquela umidade que cola na roupa, que faz o vapor sair da boca quando você fala, que obriga todo mundo a andar com as mãos enfiadas nos bolsos. Eu gosto desse frio. Sempre gostei. Tem algo de honesto nele, como se a cidade não estivesse tentando fingir ser o que não é. Eu moro num apartamento no bairro do Água, verde, no terceiro andar de um prédio antigo de fachada verde musgo, que o condomínio insiste em chamar de clássico, mas que na prática significa que o elevador quebra 3 vezes por ano. O apartamento é meu há 6 anos, conquistado com muito trabalho e algumas privações que minha família nunca soube, porque minha família nunca perguntou. Eu havia pintado as paredes da sala de um verde acinzentado que o vendedor da loja chamou de sage, e que minha mãe, na única vez que visitou, disse que parecia cor de hospital, mas era meu. Tudo naquele apartamento era meu, do tapete de sisal até a planta de cacto que sobrevivia na janela do banheiro há 3 anos sem que eu fizesse absolutamente nada por ela. Naquele sábado de junho, eu havia acordado às 8 da manhã com o cheiro de café que subia do apartamento vizinho, um senhor aposentado chamado Aristides, que fazia questão de torrar o próprio café todo fim de semana. Era um cheiro forte, quase medicinal, que atravessava a parede com uma intimidade que só os prédios velhos permitem. Eu ainda estava de pijama quando minha mãe ligou. Débora, hoje tem jantar aqui em casa. Venha cedo, a Rogéria tem um anúncio. Não foi um convite, foi uma convocação. Minha mãe, Neuza, tem o dom de formatar frases de forma que a recusa pareça uma ofensa moral. Eu disse que iria. Desliguei o telefone e fiquei mais 15 minutos sentada na beirada da cama olhando para a janela, onde a chuva fina de Curitiba desenhava trilhas irregulares no vidro. Pensei em ligar de volta e inventar uma desculpa, um compromisso, uma virose, mas sabia que não adiantaria. O preço de não aparecer seria cobrado por semanas, em mensagens passivo-agressivas e suspiros estrategicamente colocados nas conversas seguintes. A casa dos meus pais fica no bairro Boa Vista, uma casa de 2 andares com jardim na frente e cheiro permanente de umidade nas paredes do porão. Meu pai, Hilário, passou os últimos 40 anos trabalhando como torneiro mecânico, e minha mãe passou esses mesmos 40 anos tornando o lar funcional de um jeito que nunca recebeu o nome correto: trabalho. Eles se amam à moda deles, que inclui discutir sobre quem deixou a janela aberta e concordar sobre tudo que diz respeito aos filhos, especialmente quando esse acordo vem à custa de mim. Cheguei às 5 da tarde com uma garrafa de vinho tinto e um pote de geleia de pinhão que eu havia comprado na feira do Largo da Ordem 2 semanas antes. Rogéria já estava lá com Helenilson, seu marido, e as 2 crianças, Mateus, de 4 anos, e Isadora, de 2. A casa cheirava a galinhada e a algo doce que eu não consegui identificar de imediato.
Talvez uma farofa com banana que minha mãe às vezes preparava nos dias que ela chamava de especiais. Rogéria estava diferente. Havia um brilho nela que eu reconheci antes mesmo de ela abrir a boca, porque já havia visto esse brilho 2 vezes antes. Ela estava usando uma blusa larga que escondia a barriga com uma intenção que só eu, talvez, percebi. Helenilson sorria com aquele sorriso de homem que guarda um segredo e acha que está disfarçando muito bem. O jantar correu normal pelos primeiros 40 minutos. Meu pai falou sobre o vizinho que estava reformando a garagem. Minha mãe reclamou do preço do frango no mercado. As crianças derrubaram suco 2 vezes e ninguém se surpreendeu. Eu comi em silêncio, respondendo quando era diretamente perguntada, e observei minha família com aquela distância discreta que fui aprendendo a manter ao longo dos anos, como quem assiste a um filme que já sabe como termina. Foi depois da sobremesa, um pudim de leite que minha mãe fez questão de dizer que havia ficado melhor que o de sempre, que Rogéria se levantou e bateu levemente na taça com a colher. Bom, já que todo mundo está aqui, ela começou, e eu vi minha mãe se endireitar na cadeira antes mesmo da frase terminar. Estou esperando um bebê. O que se seguiu foi o tipo de coisa que só acontece quando uma família já praticou aquela cena antes. Minha mãe ergueu as mãos. Meu pai bateu na mesa com a palma aberta em sinal de alegria. Helenilson abraçou Rogéria, e as crianças, sem entender nada, começaram a bater palmas porque os adultos estavam animados. Eu sorri. Sorri de verdade. Porque não tenho nada contra minha irmã, não tenho nada contra crianças e não tenho nada contra a alegria alheia. O problema nunca foi o bebê. O problema foi o que veio logo depois. Minha mãe, ainda com os olhos brilhando, virou para mim com uma expressão que eu só posso descrever como de quem está anunciando uma solução óbvia para um problema que ninguém havia perguntado. Débora, você vai ter que ajudar mais agora. Com 3 pequenos, a Rogéria vai precisar de apoio de verdade. Eu coloquei o garfo no prato com cuidado. Claro, se ela precisar de alguma coisa e eu puder ajudar, é sempre bom. Não é se precisar, disse minha mãe, com aquele tom de quem está corrigindo uma criança que entendeu errado a tabuada. Vai precisar. Você vai pegar as crianças às vezes, vai ficar com elas quando ela for ao médico, essas coisas. Meu pai então olhou para mim com aquela expressão calma e definitiva que ele usa quando acha que está sendo razoável. Você não tem filhos, Débora. Tem tempo e tem espaço. Você não custa colaborar. Eu respirei fundo. O ar da sala cheirava a pudim e a galinhada fria, e a algo que eu só conseguiria nomear muito mais tarde, que era a fumaça de uma fogueira que havia sido acesa há anos e que eu havia fingido não ver. Eu trabalho 48 horas semanais, disse eu devagar. Às vezes mais. Não tenho filhos, mas tenho uma vida. Não sou babá. Foi quando Rogéria, que havia ficado em silêncio até então, disse a frase. Disse com a naturalidade de quem está fazendo um favor, com aquele tom de quem acredita genuinamente que está sendo generosa. Débora, você não tem filhos? Pensa assim. É um treinamento. Vai ser bom para você também. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que tem peso físico. Eu olhei para minha irmã, olhei para meus pais, olhei para Helenilson, que de repente achou muito interessante o padrão da toalha de mesa, e percebi, com uma clareza que doeu mais do que qualquer grito, que nenhum deles via problema nenhum no que havia sido dito, que para eles aquilo era apenas uma conversa prática sobre logística familiar, que eu, naquela mesa, não era uma filha, era um recurso. Eu não discuti, não chorei. Não levantei a voz, dobrei o guardanapo, coloquei sobre o prato, empurrei a cadeira para trás com cuidado para não arranhar o piso e disse que estava cansada e ia para casa. Minha mãe chamou meu nome 2 vezes. Eu não parei. No caminho de volta para o Água Verde, dirigindo pelo contorno sul com a chuva batendo no para-brisa e o aquecedor do carro fazendo aquele barulho levemente irregular que eu nunca havia mandado consertar, eu tomei uma decisão. Não foi uma decisão dramática, não foi acompanhada de música e não teve testemunhas. Foi a decisão mais quieta e mais firme que eu já havia tomado na vida. Eu não ia mais fingir que aquilo era normal. Cheguei em casa, abri o armário do quarto, peguei a mala grande de rodinha que eu usava para viagens de trabalho
e comecei a colocar roupas dentro. Não todas, não de forma frenética, mas com a calma metódica de quem sabe exatamente o que está fazendo. 3 semanas de roupa, itens de higiene, carregadores, os documentos que ficavam na gaveta debaixo da escrivaninha, o notebook, o disco rígido externo com meus arquivos de trabalho, a carteira com os cartões. Eram 11h30 da noite quando eu trancou a porta do apartamento atrás de mim. Deixei a chave com Aristides, que abriu a porta com o Rob ainda vestido e me olhou com aquela sabedoria discreta dos homens velhos que já viram muita coisa. E disse apenas: "Cuide-se, Débora." Eu disse que iria. Dormi naquela noite num hotel perto do aeroporto. Afonso Pena, um lugar funcional e sem personalidade que cheirava a ar-condicionado e carpete velho, e foi o sono mais profundo que eu havia dormido em meses. Fiquei olhando para o teto branco do quarto, ouvindo o barulho abafado do trânsito lá fora, e pensei em cada vez que eu havia cedido, em cada vez que eu havia aberto mão de um final de semana meu, de um plano meu, de uma vontade minha, porque a família precisava, porque era mais fácil assim, porque brigar custava mais do que ceder. Pensei em quantas vezes eu havia engolido palavras que precisavam ser ditas e em como aquele engolir foi me esvaziando de uma forma que eu demorei demais para perceber. Mas percebi, e isso, naquela noite, era suficiente. Na manhã seguinte, às 7h42, meu celular tocou. Número desconhecido. Eu atendi porque atendo sempre, por hábito profissional. "Bom dia. Sou da Polícia Civil do Paraná. A senhora é a Débora?" Eu segurei o telefone com mais força e disse que sim. A voz do outro lado da linha era de um homem de meia idade, com aquela entonação controlada e levemente burocrática de quem aprendeu a dar notícias difíceis sem deixar emoção vazar. Ele disse o nome dele, disse a delegacia e então perguntou se eu era filha de Hilário e Neuza. Eu disse que sim. Ele disse que havia um registro de ocorrência aberto em meu nome, que minha família havia me declarado desaparecida na noite anterior. Desaparecida. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, de pé no meio do quarto de hotel, com a meia que eu estava prestes a calçar ainda na minha mão. Olhei pela janela. O céu de Curitiba estava cinza, do mesmo cinza de sempre, e os pinheiros lá embaixo balançavam levemente com o vento. Tudo parecia absolutamente normal lá fora. E eu havia sido declarada desaparecida. "Senhora Débora, a senhora pode confirmar que está bem e que partiu por vontade própria?" "Posso", disse eu. "Estou bem. Parti por vontade própria. Não estou desaparecida." Houve uma pausa breve do outro lado. "Entendido. Vou registrar que a senhora entrou em contato e que está em segurança. O boletim será encerrado. Só um procedimento. A senhora pode me informar onde está para fins de registro?" Eu dei o nome do hotel. Ele agradeceu, disse que lamentava o transtorno e desligou. Eu fiquei olhando para o celular na minha mão por um bom tempo depois disso. Minha família havia ligado para a polícia. Não haviam ligado para perguntar se eu estava bem. Não haviam mandado mensagem pedindo desculpas. Não haviam feito nada que se parecesse com reflexão ou remorso. Haviam acionado o aparato policial como forma de me localizar, de me trazer de volta, de resolver o inconveniente que eu havia me tornado ao simplesmente não estar disponível. E enquanto eu processava isso, meu telefone voltou a tocar. Dessa vez, era minha mãe. Eu atendi. "Débora, graças a Deus, onde você está? O que foi isso? Sumir assim sem avisar ninguém." Havia uma mistura de alívio genuíno e indignação calculada na voz dela que eu reconheci imediatamente. Era a voz que ela usava quando eu chegava tarde da escola, quando eu esquecia de ligar no aniversário dela, quando eu fazia qualquer coisa que desviasse do roteiro que ela havia escrito para a minha vida. "Eu estou bem, mãe. Eu disse que ia embora e fui embora. Você simplesmente saiu, sem dar satisfação, sem falar onde ia dormir, o que a gente ia pensar. Eu sou adulta", disse eu. "Não preciso dar satisfação de onde vou dormir. Você é filha minha." Ela respondeu, como se isso fosse um argumento definitivo e suficiente. Eu respirei fundo, sentada na beirada da cama com o colchão firme do hotel pressionando as coxas, e olhei para a minha mala ainda aberta no chão. Havia algo libertador e levemente aterrorizante em estar naquele quarto impessoal,
sem as marcas da minha vida cotidiana ao redor, sem a rotina que eu havia construído. Mas, sobretudo, havia uma clareza que raramente eu sentia quando estava dentro do meu próprio apartamento, rodeada de coisas familiares. Mãe, eu vou precisar de um tempo. Não vou aparecer lá em casa tão cedo. O silêncio do outro lado durou 3 segundos completos. Por causa do que a gente disse ontem. Débora, a gente estava só conversando sobre como ajudar a Rogéria. Estavam me dizendo que eu seria babá da Rogéria porque não tenho filhos. Isso não é conversa. É uma decisão que fizeram. Por mim, sem me perguntar. Ninguém falou babá. Falamos em ajudar. Isso é diferente. Eu quis dizer muitas coisas naquele momento. Quis dizer que não era diferente, que nunca havia sido diferente, que havia anos que cada pedido de ajuda vinha com a pressão implícita de que recusar significava ser má filha, má irmã, má pessoa. Mas aprendi, ao longo da vida inteira, que certas conversas com minha mãe não chegam a lugar nenhum pelo telefone. Então eu disse apenas que precisava trabalhar, que ligaria mais tarde, e desliguei. Fiquei em Curitiba. Não fui embora da cidade, como parte de mim havia cogitado naquela noite. Fui para um apartamento de temporada que encontrei num aplicativo. Um espaço pequeno, mas bem resolvido no bairro do Cabral, com vista para a rua Mateus Leme e o barulho constante do trânsito que, de certa forma, eu achei reconfortante. Curitiba era minha cidade. Não ia ceder minha própria cidade. Foram os primeiros dias em que eu me vi verdadeiramente sozinha com minhas próprias escolhas. E o que descobri nesses dias foi que eu havia subestimado o quanto minha vida havia sido organizada em função da disponibilidade que a família esperava de mim. Havia compromissos que eu havia evitado porque caíam no mesmo dia de algum evento familiar. Havia viagens que eu havia adiado porque minha mãe comentou que ia precisar de ajuda com não sei o quê. Havia amizades que eu havia negligenciado porque a energia que sobrava depois da família era pouca. Foi nessa semana que me lembrei de Carlinda. Carlinda havia sido minha colega na Faculdade de Sistemas de Informação, uma mulher de raciocínio rápido e humor seco, que havia saído de Ponta Grossa para estudar em Curitiba e que, diferente de mim, nunca havia voltado completamente para a família. Trabalhávamos juntas nos primeiros anos depois de formadas. Depois os caminhos profissionais divergiram, e a gente havia caído naquele tipo de amizade de mensagens esparsas e promessas de almoço que nunca aconteciam. Mandei uma mensagem para ela às 10 da manhã de uma quarta-feira. Carlinda, sei que faz tempo. Posso te ligar? A resposta veio em 2 minutos. Pode. Tô no carro aguardando. Liguei. Contei tudo, de forma mais direta do que eu havia conseguido falar com qualquer membro da família. Carlinda ouviu até o fim, sem interromper, e quando eu terminei, ela fez uma pausa curta e disse: Débora, eu juro que não estou surpresa. Você sempre foi a que resolvia as coisas lá. Como assim? Tipo, lembra quando a gente foi naquele congresso em São Paulo e você ficou no hotel administrando por telefone a reforma da casa da sua mãe? A gente foi a um congresso nacional. Você ficou no celular. Eu não havia pensado nisso em anos. Mas era verdade. Fica fora por um tempo, disse Carlinda. Não como punição para eles, como necessidade sua. Você precisa descobrir o que você quer quando não tem ninguém pedindo nada. Essa frase ficou comigo. O que eu quero quando não tem ninguém pedindo nada? A resposta, descobri nas semanas seguintes, era mais simples e mais profunda do que eu esperava. Eu queria silêncio, queria acordar no meu tempo. Queria comer o que eu quisesse, no horário que eu quisesse, sem o peso de uma agenda familiar pautando minha semana. Queria ler sem culpa. Queria passar um sábado inteiro sem responder mensagem nenhuma de parente. Queria, fundamentalmente, ser uma pessoa inteira sem precisar primeiro ser filha ou irmã ou tia disponível. As mensagens da família vieram em ondas. Primeiro minha. Mãe. Todos os dias, alternando entre preocupação e acusação. Depois meu pai, em mensagens mais curtas e mais raras, com aquele tom masculino de quem não entende direito o que aconteceu, mas sabe que algo saiu do lugar. Depois Rogéria, o que me surpreendeu mais do que deveria. Débora, eu não quis ofender com o que falei, mas você some assim é demais. Eu li a mensagem 3 vezes.
Não havia pedido de desculpas genuíno. Havia uma defesa disfarçada de constatação. Você some assim é demais. Como se o problema fosse eu ter ido embora, e não o que havia dito para me fazer ir embora. Não respondi naquele dia. Respondi 2 semanas depois, quando já havia me instalado de forma mais permanente no apartamento do Cabral, já havia retomado meu ritmo de trabalho e já havia tido tempo suficiente para organizar o que eu queria dizer, sem raiva na garganta, atrapalhando as palavras. Rogéria, eu entendo que você não quis ofender, mas o que você disse foi ofensivo. Usar minha vida como argumento para me atribuir uma responsabilidade que não é minha, não é treinamento, é diminuição. Quando você estiver pronta para ter uma conversa de verdade sobre isso, eu estou aqui. Ela não respondeu por 3 dias. Quando respondeu, disse, ok. Só isso, ok. Eu olhei para aquele ok por um bom tempo e decidi que, por hora, era suficiente. Não era uma resolução, não era uma reconciliação. Era o começo de algo que ainda não tinha nome, mas que eu reconhecia como necessário. Meu pai ligou numa tarde de julho, 1 mês depois da noite do jantar. Era uma tarde fria e úmida. Eu estava trabalhando de home office no apartamento do Cabral, com uma xícara de erva mate na mão e o notebook aberto sobre a mesa pequena junto à janela. Ele ligou sem mensagem, previa, o que era incomum nele. Débora, pai. Houve uma pausa. Do jeito que meu pai faz pausas, não de constrangimento, mas de organização interna, como quem está procurando as palavras certas numa gaveta bagunçada. Eu acho que a gente errou, disse ele, finalmente. Não foi justo com você. Eu não disse nada por um momento. O barulho do trânsito lá embaixo entrava pela janela entreaberta, junto com o frio, e eu senti algo no peito que não era bem alívio, mas que ficava perto disso. Eu sei que você sabe disso, pai. Obrigada por falar. Sua mãe ainda está brava, eu sei, mas eu não estou. Só quero que você volte a aparecer quando quiser aparecer. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a rua por alguns minutos. As pessoas passavam lá embaixo com seus casacos e seus guarda-chuvas fechados, cada uma com a sua própria história que eu nunca saberia. E eu percebi que o que meu pai havia feito naquela ligação, por menor que parecesse, era o gesto mais raro que eu havia recebido da minha família em muito tempo. Ele havia me visto, mas havia uma coisa que ainda precisava ser resolvida, uma coisa que eu havia descoberto naquelas semanas de silêncio, vasculhando minha própria memória com a clareza que a distância permite. Uma coisa sobre Rogéria que mudava a natureza de tudo. A descoberta não foi dramática. Não houve confronto, não houve documento revelador, não houve cena de filme. Foi uma memória que havia ficado guardada naquele lugar da mente onde a gente empurra as coisas que dói demais examinar na hora certa. 3 anos antes, eu havia pedido ajuda à minha família. Havia passado por uma demissão inesperada quando a empresa em que eu trabalhava foi comprada por um grupo maior e metade do time foi cortado. Numa sexta-feira de manhã, por e-mail, com 2 semanas de aviso. Eu tinha reservas, não estava em desespero financeiro, mas estava abalada e havia um contrato de consultoria que eu havia assinado havia pouco tempo que exigia uma estrutura mínima de escritório para atender o cliente presencialmente algumas vezes por mês. Precisava de um empréstimo pequeno para montar esse espaço, enquanto minha reserva aguentava o novo ritmo. Pedi à minha mãe. Ela disse que ia conversar com meu pai. Depois de uma semana, meu pai disse que no momento estavam apertados, que era melhor eu pedir num banco. Entendi. Consegui o que precisava de outra forma, com um crédito pessoal que levei quase 2 anos para pagar, fazendo conta toda semana para não deixar o saldo virar. O contrato deu certo, eu me reestabilizei e o episódio ficou naquele lugar de memória que a gente não visita porque é mais fácil não visitar. O que eu não havia sabido na época e descobri naquelas semanas de distância, pelo que Carlinda me contou sem perceber o peso do que estava dizendo, era que naquela mesma semana em que meu pai havia dito que estavam apertados, meus pais haviam emprestado a Rogéria e Helenilson uma quantia considerável para a reforma do apartamento deles. Carlinda havia sabido, porque uma conhecida em comum havia feito parte da mão de obra da reforma. Não era o dinheiro.
Eu preciso deixar isso claro para mim mesma, porque eu ficaria diminuindo o que senti se dissesse que era o dinheiro. Era o que o dinheiro representava. Era a confirmação material, contável, irrefutável, de que dentro da minha família havia uma hierarquia de valor. E eu ocupava um lugar nessa hierarquia que não precisava ser dito em voz alta, porque estava inscrito em cada decisão, em cada prioridade, em... Cada vez que a necessidade deles vinha antes da minha, sem que ninguém considerasse necessário ao menos explicar. O fato de eu não ter reclamado na época, de ter resolvido sozinha, havia sido interpretado não como força, mas como confirmação de que eu não precisava de nada, que eu sempre dava um jeito. E ninguém havia me perguntado se isso era verdade. Eu fiquei com essa informação por dias, antes de decidir o que fazer com ela. A tentação de explodir era real. De ligar para minha mãe e despejar tudo aquilo, de confrontar Rogéria com aquele dado concreto, de transformar a raiva em ruído e o ruído em cenas que durariam no ar por meses. Mas eu havia aprendido alguma coisa naquelas semanas de silêncio, algo que Carlinda havia colocado em palavras, mas que eu precisei viver para entender, que algumas formas de resolver uma coisa a destroem no processo, e eu não queria destruir. Minha família queria mudá-la. Ou, se ela não pudesse mudar, queria pelo menos ter certeza de que eu sabia exatamente onde estava pisando. Marquei um encontro com Rogéria, não em casa dos meus pais, não no apartamento dela, num café no centro cívico, um lugar neutro com mesas pequenas e o cheiro constante de pão de queijo que a cozinha preparava em turnos regulares. Era uma tarde de agosto, o frio havia chegado com mais força e Curitiba usava aquele ar de cidade fechada em si mesma que ela tem no inverno mais fundo. As pessoas andando rápido na calçada, os ônibus passando com aquela névoa de diesel misturada ao frio. Rogéria chegou pontual. Estava com a barriga já mais visível, usando um casaco verde escuro que eu reconheci como um presente que minha mãe havia dado a ela no Natal anterior. Ela se sentou à minha frente e pediu um cappuccino sem me olhar diretamente, nos olhos, o que eu interpretei como o nervosismo de quem não sabe exatamente qual conversa está prestes a ter. Eu deixei o silêncio existir por um momento depois que as bebidas chegaram. O barulho suave do café ao redor, a voz baixa de outras pessoas em outras mesas, o cheiro de leite vaporizado e café forte que tornava o lugar quente de um jeito que ia além da temperatura. Rogéria, eu não vim brigar, disse eu, começando pelo lugar, que me parecia mais honesto. Vim conversar de verdade pela primeira vez em muito tempo. Ela segurou a xícara com as duas mãos. Tá. Você disse que o fato de eu não ter filhos tornava apropriado me usar como recurso, mas eu preciso que você entenda que isso não é verdade. Minha vida não é menos ocupada, menos válida ou menos merecedora de respeito porque eu fiz escolhas diferentes das suas. Rogéria ficou em silêncio. Eu também. Preciso te dizer uma coisa, continuei, com a voz firme e baixa. Eu soube que quando eu precisei de ajuda, 3 anos atrás, vocês estavam apertados. E na mesma semana vocês ajudaram você com a reforma. Não vim cobrar isso, vim entender. Rogéria colocou a xícara na mesa. O barulho do cappuccino pousando no pires foi o único som por alguns segundos. Débora, não precisa explicar agora. Só preciso que você saiba que eu sei. E que eu precisei saber para entender porque nunca me senti tratada como igual nessa família. O que aconteceu no rosto de Rogéria naquele momento foi algo que eu nunca havia visto com tanta clareza. Não foi culpa exatamente, foi reconhecimento. O reconhecimento de alguém que sempre soube, em algum lugar quieto de si mesmo, que havia uma injustiça operando e que havia se beneficiado dela sem nunca precisar nomeá-la. Esse tipo de reconhecimento dói diferente. Dói porque exige que a pessoa reveja não só o que fez, mas quem foi enquanto fazia. Eu não sabia que você havia pedido, disse ela, por fim. Isso também importa, respondi. Ficamos em silêncio por um momento. O pão de queijo chegou na mesa ao lado com um aroma quente que atravessou o ar entre a gente. Eu errei, disse Rogéria, com uma voz diferente da que eu estava acostumada a ouvir, mais quieta, sem a segurança de quem sempre soube que estava do lado certo. Com o que falei no jantar. Isso foi cruel, mesmo que eu não quisesse que fosse. Foi.
E não vou pedir para você ser babá de ninguém, ela disse. Nunca deveria ter sido dito assim. Saímos do café com aquela leveza estranha que as conversas difíceis às vezes deixam quando terminam de forma honesta. Não era resolução total. Não era tudo perdoado e esquecido. Era o começo real de algo diferente, que ainda precisaria de tempo e de trabalho, e de conversas que ainda viriam. Com minha mãe levou mais. Minha mãe é uma mulher que construiu sua identidade ao redor da narrativa de que a família que ela formou é harmoniosa e bem-sucedida. E qualquer coisa que contradiga essa narrativa precisa ser reescrita para caber nela. Ela reescreveu o jantar de junho numa história em que eu havia exagerado, em que tudo havia sido mal entendido, em que a família havia se preocupado com razão quando eu sumi. Não combati essa reescrita frontalmente. Deixei que ela existisse do lado dela, enquanto eu sabia o que havia acontecido do meu. A conversa que tivemos em setembro, na sala de estar da Casa do Boa Vista, com o cheiro de sopa que minha mãe havia colocado no fogo antes de eu chegar, foi a mais honesta que eu havia tido com ela em décadas. Eu havia chegado cedo, antes do almoço, e minha mãe estava de avental mexendo numa panela grande. E houve um segundo em que olhei para ela e vi não a mulher que havia me convocado para o jantar de junho, mas uma mulher mais velha que havia dedicado a vida a uma ideia de família que talvez nunca tivesse perguntado se cabia em todo mundo com o mesmo conforto. Mãe, eu preciso que você entenda que eu tenho limites, e que esses limites não são ataques à família, são a condição para eu conseguir continuar fazendo parte dela. Ela ficou em silêncio por um tempo longo. A sopa borbulhava suave no fogão. Lá fora, a chuva de setembro havia começado, aquela chuva quente que marca a transição do inverno para a primavera em Curitiba, com o cheiro de terra úmida entrando pela janela da sala. Eu só queria que você fosse mais presente, disse ela, com uma voz que soava menor do que de costume. Eu posso ser presente, mãe, mas nos meus termos, não como um serviço. Ela não concordou de forma explícita. Minha mãe raramente faz isso, mas ela serviu a sopa e perguntou como estava meu trabalho. E eu entendi que era o começo de uma aceitação que ela nunca iria chamar por esse nome. Voltei para o meu apartamento no Água Verde no final de outubro. O Aristides havia regado meu cacto durante a ausência, o que eu não havia pedido, mas que ele havia feito de qualquer forma. E o cacto estava, contra todas as probabilidades, com uma ponta nova brotando na lateral. Eu fiquei olhando para aquilo por um tempo ridículo de longo, porque havia algo naquele cacto crescendo, sem que eu fizesse nada por ele, que parecia a metáfora mais honesta para o que eu havia aprendido naqueles meses. Algumas coisas crescem quando você para de se esforçar para mantê-las no lugar errado. Hoje, quando me perguntam se me arrependo de ter ido embora naquela noite, de ter largado o jantar no meio, de ter sumido por meses, eu penso por um momento antes de responder. Não porque a resposta seja complicada, porque ela é simples demais para caber numa pergunta que as pessoas esperam que seja complicada. Não me arrependo. Não me arrependo de ter ido, porque foi a única coisa que fez a minha família me ver. Não como a que está sempre. Disponível, não como recurso, não como a filha sem filhos que certamente tem tempo, mas como Débora, a pessoa que existe independente do papel que os outros escreveram para ela. E essa Débora, aprendi naqueles meses de inverno curitibano, sempre existiu. Só precisava de espaço para ser vista, inclusive por mim mesma.